Então, companheiros, vamos ouvir o Jorge Miguel, que fará para nós o estudo da noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero falar da minha alegria e gratidão ao professor Eurípides Barçanufo, a todos os benfeitores espirituais dessa casa, a quem eu peço amparo para essa noite, né? A Jesus e, sobretudo, a Deus, pela renovada oportunidade de estar aqui, atendendo a uma convocação que me foi feita para fazer um estudo doutrinário, né? O nosso estudo da noite de hoje tem o título de Privações Voluntárias, Mortificações. É um estudo que está contido em O Livro dos Espíritos, nas questões 718 a 727. A preocupação básica da humanidade é não sofrer privações. Ainda bem que Deus criou a lei do trabalho, né? Para nos proporcionar trabalhar, para que não passemos privações. Então o homem, ele desde o princípio dos tempos teve que fazer alguma coisa para não passar privações. No começo, quando éramos homens da caverna, nós vivíamos às custas da natureza, né? Caçando, pescando, matando uns aos outros para alimentação própria. O homem viveu durante muito tempo usufruindo apenas da natureza. Era quando nós éramos nômades, né? Esgotávamos a natureza num determinado aspecto, na alimentação, por exemplo, frutífera. Éramos obrigados a mudar de local, buscando lugares onde houvesse aqueles alimentos que nós usávamos. Alimentos e animais que matávamos para saciar as nossas necessidades alimentares, né? E vivemos durante muito tempo, eu não sei quanto tempo exatamente, nessa condição de nômades, exaurindo a natureza e mudando de lugar. Até que um dia alguém desconfiou, por ver uma semente brotar, que se plantasse, renascia alguma coisa, né? E aí começou o homem a se sedimentar no solo, porque ele começou a agricultura. Plantando, começou a colher, e em colhendo ele tinha o necessário para a subsistência. Com isso diminuiu a necessidade da morticina animal para alimento, e foi evoluindo, né? E hoje chegamos ao estágio em que estamos. Então as nossas necessidades, para serem atendidas, urge que trabalhemos, né? Para que não passemos privações. Mas o nosso tema de hoje é sobre privações voluntárias. Tem gente que pensa que privações voluntárias, qualquer tipo de privação voluntária é benéfica principalmente ao desenvolvimento espiritual. Mas não é bem assim que funciona a coisa. Existem privações voluntárias, por exemplo, para emagrecer. E quanta gente se priva do alimento e não consegue emagrecer, né? Se priva de comer o que gosta e não consegue emagrecer. Uma prova que nem toda privação voluntária é benéfica, né? Mas a privação de que trata aqui é aquela privação do asceta, né? Daquela pessoa que se priva voluntariamente de alguma coisa querendo crescer espiritualmente. E isso é uma falácia, isso não é uma verdade. Porque diz a doutrina espírita que a única privação que é benéfica ao crescimento espiritual é aquela privação que a gente passa, através das quais beneficiamos o semelhante, né? Passar privação, deixar de usar o próprio pão para dar alimento a outro, é uma privação voluntária, benéfica, agradável a Deus, né? Porque quando a gente se priva do necessário, do que nos é necessário para benefício de outro, nós estamos seguindo a lei da caridade, a lei máxima que Jesus veio ensinar. Jesus não veio ensinar nada além
para nós que não fosse a lei de caridade, consubstanciada pelo amor, pelo perdão, pelo atendimento às necessidades daqueles que nos acompanham a jornada em estado de necessidade, em estado de carência, né? Por isso que existem 6 quesitos básicos na lei da caridade. 6 quesitos básicos. Dar alimento a quem tem fome, dar de comer a quem tem fome, dar água a quem tem sede, agasalhar o que está nu, hospedar quem está ao relento, visitar a quem está hospitalizado e visitar a quem está presidiário. São quesitos básicos, além, evidentemente, da caridade do sorriso, do aperto de mão, da oração. Mas as básicas materiais são essas: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, agasalhar quem estiver nu e com frio, hospedar quem estiver ao relento, visitar a quem estiver enfermo, hospitalizado, e também visitar quem estiver em presídio. Quer dizer, Jesus, quando estabeleceu as condições da verdadeira caridade, nem o presidiário ele isentou da nossa compaixão. Presidiário, em geral, é criminoso, né? Quer dizer, nós devemos assistência moral e espiritual até ao criminoso, né? Quer dizer, não existem motivos para que nós nos omitamos de praticar a caridade. Principalmente, angariaremos as benevolências divinas quando nós nos privarmos daquilo que nos é necessário para beneficiar o outro. Tem uma historinha contada pelo Newton, não sei das contas, não é Newton Boechat, não. Esse Newton do que eu estou falando, ele foi diretor do Colégio Leopoldo na época que eu estudava lá. Vê que eu sou antigo, né? Ele era bem antigo, ele era espírita. E ele conta uma história num livro que ele escreveu sobre o Maturininho. Maturininho era um garotinho que estudava no Colégio Leopoldo. E conta o Newton no seu livro que um dia o Maturininho vinha caminhando em direção ao colégio e viu um mendigo sob uma marquise tremendo de frio. O Maturininho parou, tirou o casaquinho, colocou sobre o mendigo, abriu a mochila, tirou. Naquele tempo não tinha mochila, né? Era pasta, né? A gente carregava uma pasta para ir para a escola, né? Tirou a merenda da pasta e deixou ao lado do mendigo. Muito tempo depois, o Maturininho adoeceu e ninguém conseguia curar a doença do Maturininho. O Newton Boechat era espírita e um dia apareceu na mesa mediúnica um espírito que disse que estava encarregado, por pedido próprio, de socorrer o Maturininho. Aí, o espírito tratando do Maturininho mediunicamente, através da mediunidade, o Maturininho se curou. E depois perguntaram ao espírito quem era ele. Aí ele contou: eu fui um mendigo que uma vez sob a marquise, o Maturininho parou, me agasalhou e me deu seu lanche para comer. Então vê como a gente recebe em troca centuplicadamente aquilo que doamos aos outros, né? Então a caridade verdadeiramente é a única forma de salvação. O homem não é censurado por procurar o bem-estar. Nós podemos procurar o bem-estar. Nós temos o direito, aquele que trabalha muito, que estudou muito, que tem um bom salário, tem direito de prover a si todo o conforto. O homem só não tem direito de abusar desse conforto, porque quando a gente consegue alguma coisa, consegue porque Deus proviu, porque Deus permitiu, porque se Deus não permitir que nós vençamos qualquer etapa na nossa busca de conforto material, nós não vencemos. Tem uma outra história, contada, não sei em que livro da doutrina espírita, que um determinado espírita, ele queria ser médico. E, como ele era muito inteligente, ele se comprometeu de ajudar aqueles companheiros dele do estudo do curso pré-vestibular a estudar para passar na prova de vestibular.
toda a prova de vestibular, aqueles que ele ensinava passavam, ele nunca passou. Ele não passava. Até que muito tempo depois, na mesa mediúnica, disseram, porque não era para ele passar. O espírito falou para ele assim, na mesa mediúnica, poxa, você deu muito trabalho a gente para te reprovar no vestibular, isso que você fez na vida. Ele não era para ser médico. A finalidade da vida dele era outra. Talvez até de trabalhar na mediunidade. Se ele fosse médico, talvez não buscasse esse trabalho, né? Então, veja bem, nós não conquistamos nada que não estivermos autorizados por Deus. E da mesma forma, nós podemos conquistar, e da mesma forma que Deus permitiu que nós conquistássemos, Deus também pode tirar de nós. Quantas pessoas conseguem sucesso na vida material e de repente perde tudo? Isso é muito normal a gente ter notícias desse tipo de acontecimento, né? Uma outra história, uma vez eu estava vendo um documentário sobre os reis do cacau da Bahia. E estavam entrevistando uma criatura que morava num barraquinho de madeira todo deformado, de tão pobre que era, né? E foram perguntar para ele por que ele vivia ali. Aí ele contou que ele já tinha sido rei do cacau da Bahia. A fase de cacau da Bahia foi um estouro, um explodir de riquezas, que teve uma passagem não muito longa, porque quando o cacau foi conhecido do exterior, que os países europeus importaram, começaram a levar semente de cacau para lá, eles passaram à frente do Brasil nessa questão, né? E o Brasil acabou perdendo a condição de maior exportador de cacau do mundo. E esse cidadão, ele disse que ele tinha tanto dinheiro na exploração do cacau, que ele tinha um avião particular. E ele, quando queria fazer a barba, ele pegava o avião, ele morava em Ilhéus, ele pegava o avião particular dele na Bahia e vinha fazer a barba no Copacabana Palace. Vê que abuso de possibilidades, né? Mas acabou que quando o boom do cacau foi embora, ele perdeu tudo. Ele simplesmente ficou na miséria. Mas ele pelo menos fez uma confissão, que ele agora era mais feliz do que era quando era rico, né? Quer dizer, ele aí começou a conhecer o outro lado da moeda, né? Ele foi ver, foi tomar conhecimento do que era a miséria. E aí ele provavelmente identificou os erros em que ele incorreu na época que ele tinha muito. Porque provavelmente quando ele pegava o avião dele para vir ao Rio de Janeiro fazer a barba no Copacabana Palace, ele nunca se preocupou em ajudar quem tivesse necessidade. É possível que isso tivesse acontecido. Ele nunca se preocupou com as dificuldades alheias, né? Quer dizer, ele não fez não passou por nenhuma privação voluntária. Ele só passou privação depois que ele chegou ao fracasso financeiro, né? Aí tem a pergunta 720 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? A resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais méritos tereis. Então, ao invés de eu fazer uma privação voluntária para me melhorar ao lado de Deus, é melhor que eu aplique meus recursos para aliviar sofrimentos, aliviar misérias, aliviar enfermidades, aliviar pobrezas extremas, né? Esse é o maior mérito que tem aos olhos de Deus, aquele que se sacrifica. Sacrifica o próprio bem-estar em benefício do próximo, né? E isso foi muito ensinado por Jesus, né? Jesus, quando pedirem para caminhar uma milha com ele, não caminhe apenas uma milha, caminhe também duas, ou seja, se sacrifique além daquele necessário. Quando te pedirem a túnica, dele também o manto, dele também a capa, né? Não negueis aquele que vos pedi emprestado. O Brás falou do comportamento de Jesus em todas as situações. Na situação de poder atender os outros, Jesus nunca fez regalias nos ensinamentos para nós.
nós temos que dar prioridade das nossas possibilidades materiais ao atendimento das necessidades alheias. Porque quando nós usamos só em benefício próprio, nós estamos infringindo a lei do amor e do perdão e da caridade, né? Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? É a subpergunta 720A. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe revela a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Ou seja, toda privação que visa atender apenas o nosso egoísmo é irrisória. Não tem nenhum valor perante Deus. Então, quando eu me privo de alguma coisa para benefício do próximo, eu estou agindo conforme a vontade de Deus. Quando eu me privo, por exemplo, de um tempo para um divertimento qualquer, para visitar alguém num hospital, visitar alguém numa prisão, eu estou sendo bem visto por Deus, porque eu estou deixando de fazer alguma coisa agradável para mim, para poder, no fim, se torna até agradável, porque a pessoa que faz a caridade, pelo simples prazer de fazer a caridade, ela se sente recompensada pelo ato, né? A Madre Teresa de Calcutá tinha prazer de lavar feridas. Ela se abaixava no chão com uma bacia e lavava a ferida de leprosos. Ela tinha prazer naquilo, aquilo dava a ela paz de espírito, dava fortalecimento do seu amor. Chico Xavier, com toda a dificuldade financeira que ele passava, ele se dava ao luxo de comprar carne e assar para fazer sanduíche para distribuir na rua pelos necessitados. Ele mal tinha para ele mesmo, ainda encontrava recurso dentro do pouco que ele ganhava para fazer esse tipo de ação. O bem pelo bem, o bem sem ostentação, o bem pelo prazer de auxiliar aquele que está em maior dificuldade. Porque tem um ditado que diz que ninguém tem tão pouco que nada tem a dar, como também ninguém tem tanto que não precise de receber alguma coisa. Aí diz assim, mas o cara que é arquimilionário, o que ele tem para receber de mim? Um aperto de mão, uma prece, um sorriso, uma palavra de esclarecimento, de consolo, um ensinamento baseado nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. As nossas possibilidades de fazer a caridade com o conhecimento doutrinário que nós temos são inúmeras, porque nem só a caridade material é que é importante. Pelo contrário, eu acredito que na maioria das vezes a caridade moral é muito mais importante do que a caridade material. Tem uma outra historinha, essas historinhas que eu conto, eu tenho certeza que eu as consegui na literatura espírita, viu? Só que eu não sei qual é o livro, aí quem quiser descobrir vai ter que ler a literatura espírita toda até encontrar uma história que eu conto. Não é difícil não, viu? Porque se eu conseguir, todo mundo consegue. Mas tem uma história que um garotinho chegou numa porta, bateu e perguntou assim, a senhora tem um pedaço de pão duro para me dar? Aí a dona se encantou com o garotinho, que era um garotinho muito sujinho, né? Mas agradável de ser olhado, né? Aí ela mandou ele entrar. Perguntou para ele, você quer tomar um banho? Ele, eu queria, que eu não posso tomar banho na rua. Aí ela mandou ele entrar no banheiro, tomou banho, deu uma roupinha de criança que cabia nele, era de neto, não sei o que dela, e começou a conversar com ele. Se ele tinha família, ele falou, tenho. Mas por que você vive na rua? Porque em casa é muito difícil. A gente não se dá bem, eu com meus pais, né? Uma criança pequenininha dizendo uma coisa dessa é doloroso, né?
Aí a dona conversou com ele, que era melhor ele voltar para casa, que a casa era, a família era quem mais amava ele, apesar dos pais às vezes serem duros com ele, mas isso era amor, demonstrava amor. Os pais, ninguém queria mais bem a ele do que os pais e tal. E conversou muito com ele durante muito tempo. No final, ela perguntou para ele assim: eu não tenho pão duro, mas você aceita um pedacinho de pão fresco? Aí ele falou: não, senhora, não quero mais pão não. Quer dizer, a criança não tinha necessidade do pão, ela tinha necessidade de atenção. Porque senão ele aceitava o pão, né? Mas ele disse para ela assim: não, o que a senhora falou comigo foi melhor do que o pão. Era um garotinho pequeno, mas tinha inteligência, né? Então vê que muitas das vezes as pessoas pedem as coisas a gente, não pela real necessidade. A necessidade maior é de sentir se é amparado por alguém, se tem alguém que se preocupa com ela. Então a necessidade material nesses casos tem muito pouca força, porque é muito fácil tirar uma moeda do bolso e dar. Agora, dar um pouco de atenção àquela pessoa que pede é muito mais difícil. Dar um aperto de mão, um abraço. Eu, por exemplo, quando comecei o trabalho de distribuir alimento na rua, eu era um cara nojento. A primeira vez que alguém veio apertar minha mão, Deus que me perdoe, eu senti um nojo, ter aquela mão gosmenta. Eu senti um nojo, gente, isso com pureza da alma. Aí eu pensei: meu Deus do céu, como é que tem gente que abraça essa gente? Depois eu fui aceitando as coisas. No fim eu já consegui abraçar uma pessoa, consegui apertar a mão sem nenhum asco. Quer dizer, treinamento também é necessário. É por isso que a caridade é difícil de fazer, porque às vezes a gente tem esse tipo de dificuldade que eu tinha, mas com o treinamento a gente quebra essas barreiras. A caridade tem que ser treinada constantemente, porque senão a gente não aprende. Eu considero que até hoje eu estou aprendendo a fazer caridade. Eu estou aprendendo a fazer caridade. Eu ainda não posso me dizer caridoso como era Chico Xavier e a Madre Teresa de Calcutá. Também eu estou querendo muito, né? Ser igual a Chico Xavier e a Madre Teresa de Calcutá é muita areia para o meu caminhão, né? Eu não tenho essa possibilidade. Talvez daqui a umas 1000 reencarnações eu consiga adquirir essa qualidade, né? Porque é difícil. Se nós não exercitarmos o amor, nós não aprendemos a amar. Quem de nós pode dizer que verdadeiramente ama um ser da nossa família? Um filho, por exemplo. A gente sabe o que é o amor verdadeiro? Eu não tenho a mínima ideia do que seja o amor verdadeiro. Aquele amor que Jesus ensinou, que Chico Xavier era capaz de exercitar, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Albert Schweitzer, Nelson Mandela, um homem que ficou preso 27 anos numa cela de 3x3, e quando ele foi libertado, que falaram que ele tinha que se vingar, ele falou: negativo, a gente vai trabalhar pelo engrandecimento da África do Sul. Então veja a grandiosidade espiritual de um ser. Esse sabe o que é o amor. Esses espíritos sabem o que é o amor. Agora pode ser que aqui tenha alguém que saiba. Francamente, eu não sei. Às vezes eu fico pensando assim: será que eu amo um filho? A pessoa que eu mais tenho adoração na minha família é minha filha, né? A minha filha, eu acho que foi o espírito que veio para me completar. Porque eu, quando casei, minha mulher ficou grávida, né? Aí, quando a minha filha nasceu... Aí quando ficou grávida, eu dizia para minha mulher assim: eu quero uma filha, porque eu não tive irmãs. A minha família, a minha juventude é toda no meio de meninos, né? Eu não tive irmãs. Eu tinha verdadeira adoração por menininhas, né? Eu gostava de... Até hoje eu tenho verdadeiro feitiço por criança, por meninas, né? Acho menina a coisa mais linda da natureza. O projeto de mulher é a coisa mais linda que Deus pôs no mundo, né? Qualquer menininha é bonita para mim. Não tem menininha feia para mim. E eu queria ter uma filha, né? Aí minha mulher: eu quero um filho. Aí Deus satisfez nós dois. Veio um filho para mim, para ela, e uma filha para mim. E a minha filha hoje é a tradução do amor na nossa família. A minha filha não passa um dia sem ligar para a gente. Ela mora em Pilares, a gente mora aqui na Taquara. Ela não passa um dia sem olhar para a gente. Então eu sinto um amor desmesurado pela minha filha. Mas eu não sei se esse amor é o amor verdadeiro. Eu ainda tenho dúvidas disso, sabe?
porque é difícil esse sentimento puro de amar, né? É por isso que nós temos dificuldade de fazer sacrifícios em benefício do próximo, porque nós não conseguimos avaliar o nível do estado de necessidade de uma pessoa, as angústias que um estado de necessidade profundo possa trazer para uma pessoa, a não ser aqueles que tenham passado por essa situação. Tem pessoas que sabem, porque passou pelas dificuldades e sabe. O pior, gente, de tudo isso é que mesmo aqueles que sabem disso, quando se encontram numa situação melhorada, muitas das vezes não ajuda aqueles que estão naquele estado que ele já esteve um dia. Esse é pior do que aquele que nunca esteve nesse estado e não ajuda. Porque aquele que já esteve na situação difícil, melhorou e não ajuda quem esteja na situação difícil pela qual ele passou, ele tem mais responsabilidade perante a justiça divina do que aquele que nunca ajudou, porque também nunca passou pela dificuldade. Porque quem sabe devia de ajudar por obrigação, né? Devia de se sentir moralmente obrigado a ajudar, né? A pergunta 721. É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? A resposta: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que a entendam de cobri-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então não adianta eu fazer um jejum só para me modificar, só para me melhorar. Eu não vou me melhorar passando fome propositadamente. Eu não vou me melhorar. Eu só vou me melhorar se aquela minha necessidade for gerar conforto para outra pessoa. Eu tenho que comer durante uma semana, eu vou passar uma semana de jejum, mas se eu destinar aquele alimento que eu usaria nessa uma semana para satisfazer a necessidade de alguém, eu posso ter algum mérito. Do contrário, eu não tenho mérito nenhum, porque eu estou visando egoisticamente apenas a mim mesmo, né? É isso que quer dizer aqui a resposta. Questão 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescritos a diversos povos? Permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentam-nas como emanadas de Deus. Quer dizer, por exemplo, na Índia, não sei se ainda hoje é assim, pelo menos há uns tempos atrás, a vaca era considerada um animal sagrado, então ninguém comia carne animal. O cara morria de fome e de inanição, mas não matava um animal para comer. E aí dizia que era por ordem de Deus. Não tem nada a ver, porque inclusive a doutrina espírita nos fala, quando perguntada se era lícito ao homem comer carne de animais, a doutrina espírita nos diz que enquanto o homem tem necessidades orgânicas de se alimentar de tal maneira, ele deve se alimentar. A não ser que o homem faça um treinamento para substituir o alimento de carne por outro alimento qualquer que substitua todas as potencialidades que a carne pode fornecer ao organismo. Do contrário, ele vai sofrer de inanição, né? Proteínas tem muitos alimentos que tem, mas a carne tem outras propriedades que não são em todos os alimentos que tem. Então a gente tem que descobrir quais os alimentos que podem nos fornecer todas as propriedades que a carne fornece ao organismo. Do contrário, a abstenção de ingestão de carne é prejudicial ao organismo, né? O Orlando hoje cismou que eu tenho que emagrecer, né? Aí
Eu perco água, a beça, mas não emagreço. Se eu emagrecesse com suor, eu era um palito, né? Bom, então, a abstenção voluntária de qualquer coisa que nos satisfaça as necessidades só tem benefícios para nós se essa abstenção vier a beneficiar outras pessoas. Do contrário, nenhum mérito trará para nós. A questão 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação, se se praticar esta privação em benefício dos outros? Aos olhos de Deus, porém, só a mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Quer dizer, não adianta nada eu me privar de carne para pureza espiritual se eu pratico outros excessos, né? Se eu não sou mais caridoso, se eu não amo o meu semelhante como a mim mesmo, se eu não pratico a caridade de maneira nenhuma, se eu sou intolerante, se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso. Uma vez conversando com uma pessoa que tinha um câncer, eu falei para ela assim: minha amiga, eu peço a Deus que se eu tiver uma doença igual a essa que você tem, Deus me dê força para enfrentar essa doença. Aí ela falou assim: que doença? Aí eu fiquei sem graça, mas tive que falar o câncer. Ela falou para mim assim: não, o câncer não é doença. Câncer é remédio, doença é egoísmo, vaidade, intolerância. Já pensou, gente, que conhecimento, que entendimento doutrinário que essa pessoa tinha, né? O pior é que ela demonstrava que esse entendimento era verdadeiro pelo comportamento dela diante da doença. Então veja que as maiores chagas nossas, como diz a doutrina espírita, é o egoísmo, que a maior chaga da sociedade é o egoísmo. Porque o egoísta, ele não tem condições de praticar a caridade. O egoísta, muitas das vezes, nem tenta praticar a caridade. Então, a descrença dele nos benefícios que a prática da caridade pode trazer para alguém, né? Então, é difícil para o egoísta praticar a caridade, porque o egoísta só pensa nele, egocêntrico. O egoísta é aquele que mais defende, talvez inconscientemente, a ideia de que farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Porque nós, inconscientemente, nós pensamos assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Daí a nossa dificuldade de, tendo feito todas as refeições do dia, negar aquele prato de comida que temos para jantar, alguém que bater a nossa porta em estado de fome. É difícil. E a gente pensa: só tem minha janta para comer, eu não tenho nada para dar. Mas esqueceu que já tomou café da manhã, almoçou, fez um lanche de tarde, talvez não tenha nem necessidade de comer. A comida da noite vai ser até já considerada como gulodice pelo que já comeu nas outras refeições do dia. Mas a pessoa não tem. Inconscientemente o raciocínio é farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu não tiver para comer, eu não dou para ninguém o que eu tenho. Se eu não tiver outra coisa para comer. Então é difícil para o egoísta praticar a caridade. Até para quem está se esforçando para perder uma dose do egoísmo, ainda é difícil. Imagina para quem não tem nenhum esforço íntimo de vencer essa barreira em si mesmo. O orgulho e a vaidade estão atrelados ao egoísmo de maneira forte, de maneira indestrutível. Quando eu sou egoísta, invariavelmente eu sou orgulhoso e vaidoso. Eu não consigo deixar de ser orgulhoso se eu tiver egoísmo. Eu não consigo ser caridoso se eu for egoísta. Eu posso praticar uma caridade supérflua. É por isso que eu digo que a caridade depende de um contínuo treinamento. Nós temos que constantemente treinar a caridade. Como diz o Gilberto, a maneira mais fácil de treinar
A prática da caridade é vir para a casa espírita descascar batata doce, chuchu, principalmente, que suja a mão toda, e cebola que faz arder os olhos. Aí, segundo também o Gilberto é meu guru, né? O Gilberto, porque o obsessor não fica perto de quem está descascando legume, nem principalmente se for cebola, né? A maneira de expulsar o obsessor é trabalhar na preparação de alimento para distribuir na rua. É a melhor maneira que tem de curar problemas de obsessão é o trabalho na caridade. Principalmente quando essa caridade visa atender necessidade realmente mais necessitados, como é o caso de pessoas que moram na rua. Porque às vezes a pessoa está na rua, não é por escolha, é por uma necessidade mesmo. Uma dificuldade de convivência em família, a inexistência de um lugar para morar, muitas vezes acontece isso. E tem aquelas pessoas que vão para a rua apenas para buscar alimento. Eu antigamente, como eu falei para os senhores, eu tinha dificuldade de lidar com esse pessoal de rua. Em 2 oportunidades eu aprendi muito. Uma oportunidade foi que uma pessoa, depois de receber o alimento, começou a chorar e disse assim para a gente, né, para o grupo que a gente estava distribuindo: poxa, tinha 3 dias que eu não comia nada. Aí, a partir daquele dia, eu pensei o seguinte: eu considerava a maioria aproveitadores, né? Como eu via pessoas chegarem e pegar 5, 6 frascos de sopa, vasilha de sopa para levar. Mas eu não pensava que é uma pessoa que podia ter necessidade dentro de casa, né? Então, esse que falou isso, tinha 3 dias que eu não comia, me fez raciocinar o seguinte: se das em torno de 200 sopas que a gente, 150 a 200 sopas que a gente levasse para a rua, se uma atendesse uma necessidade real, o meu trabalho já estava justificado. Quer dizer, mudei meu tônus mental, né? E outra vez foi uma menina cheia de criancinhas. Aí eu perguntei para ela assim: onde é que você dorme? Ela perguntou assim: eu durmo na minha casa. Aí eu digo: ah, você tem casa? Eu só venho para a rua porque não tem nada que comer em casa, eu venho comer na rua. Quer dizer, a gente não sabe das necessidades das pessoas, a gente não pode julgar. É por isso que Jesus falou que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita fez. Nós não temos condições de avaliar a real necessidade das pessoas, porque cada um de nós reage de uma maneira diferente às influências externas. O que para mim pode ser uma fome normal, para uma pessoa pode ser uma fome desesperada. Pode ser uma fome que leve uma pessoa a cometer um crime. Todo criminoso tem um móvel que o induziu aquilo. Eu nunca me esqueço, eu conheci uma criatura que pegou uma tuberculose e ficou 3 anos internado só no Hospital São Silvestre, lá no alto Não, não é Tijuca não, Santa Teresa, lá no alto de Santa Teresa. E uma vez ele falou para mim assim: olha, se eu não tivesse minha mãe para suprir as necessidades da minha família, eu ia fugir do hospital, botar uma arma na cintura e tomar dos outros. Então vê o que uma pessoa de bem, digna, trabalhadeira, tá? Então a gente não sabe o móvel, então é por isso que a gente não deve condenar, a gente não deve julgar. Porque Jesus ensinou: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. A gente não sabe o que levou a pessoa a cometer determinado crime. Nós não sabemos se no lugar dela não teríamos feito pior, né? Então julgar o outro é inconveniente e desumano, porque nós não passamos pelas mesmas situações que aquela pessoa que cometeu o erro passou. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma, obedecendo-lhes a lei e não a violando,
é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então, ainda aquilo parece mentira, né? Mas ainda existem pessoas que acreditam que a maceração do corpo é benéfica ao espírito. Aqui no Brasil, não sei em que estado, tem uma festa anual que as pessoas vão se siliciando. Já viram aquilo? Onde é aquilo? Ainda tem isso, não tem mais não? No Brasil? Olha que no Brasil tinha, hein? Na Itália? Mas no Brasil tinha um estado do interior aí que também faziam isso, se eu não me engano. Quer dizer, estupidez um negócio desse. Estupidez. O corpo não responde pela consciência. O corpo não tem nenhum valor para o espírito, a não ser as experiências que ele proporciona. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito. Eu macerar meu corpo, não estou me macerando espiritualmente. Eu estou agindo, aliás, com vaidade, com prepotência ao julgar que macerando o meu corpo eu vou me sentir melhor de alguma maneira, quando não vou. Né? A pergunta 726. Visto que os sofrimentos deste mundo elevam, se os suportardes devidamente, dar-se-á que também nos elevem os que nós mesmos nos criamos? Ora, aí está a questão inicial da sofrimentos voluntários, né? Não tem, eu não posso buscar passar fome só para me melhorar. Martirizar meu corpo é um sofrimento que eu estou me causando. Mas se não objetiva a minha elevação espiritual, não tem nenhum valor. Eu não posso, por exemplo, deixar de fazer alguma coisa que me traga prazer, satisfação, só acreditando que com isso eu vou me melhorar. Eu vou me melhorar se eu me privar de alguma coisa, beneficiando outra pessoa. Isso já está exaustivamente dito aqui nesse estudo. A não ser para beneficiar outrem, não adianta nada dos silícios que nós causemos a nós mesmos. Não adianta das privações voluntárias que não nos tragam méritos espirituais. Esse é o X da questão. Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos? Ou seja, eu vou fazer um voto de fome, vou ficar sem me alimentar só para crescer espiritualmente. Eu vou morrer de fome e não vou crescer espiritualmente. Agora, quando eu faço um sacrifício alimentar em benefício de alguma causa, por exemplo, eu aí estou tendo mérito aos olhos de Deus, alguma causa humanitária, por exemplo. Vamos supor que alguém resolva ir para a praça pública, morrer em regime de fome, até que 90% dos políticos brasileiros renunciem ao cargo. Evidentemente vai morrer de fome, mas terá algum mérito, se o objetivo for verdadeiramente esse, né? Porque ele acreditava nessa possibilidade, né? Só que o político brasileiro não vai renunciar ao cargo nunca, né? A mamata é grande, a teta é grande, né? Então é quase que uma utopia alguém querer pensar numa possibilidade dessa. Mas todo sofrimento que possa trazer algum bem para a coletividade é bem visto aos olhos de Deus. Fora disso é egoísmo puro. Engraçado, eu li uma palavra aqui, ele diz assim: supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos.
os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, eu li no dicionário que é bonzo. Mas como eu já passei de 18 anos, eu me esqueci. Sabe, Gilberto, o que é bonzo? Eu acho que é alguma classe de religioso. Eu não estou bem lembrado, mas é uma classe de religioso. Porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes. Então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu próprio bem, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. É verdade, né? Eu não faço nada para ninguém. Eu quero trabalhar em benefício do outro, trabalhar para ganhar um salário para alimentar uma família que esteja com fome. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Tirar da minha geladeira para dar para o que não tem nada em casa para comer. Tirar da minha despensa o alimento que possa saciar a fome de alguém que esteja em estado de necessidade. A questão 727, que é a última desse estudo. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de prevenir-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado aos homens. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que não são deste mundo, deste século. Ou seja, todos nós temos o direito de lutar contra as nossas dificuldades, de fugir das angústias, de fugir das dificuldades. Nós só não temos direito quando for objetivando egoísmo. Eu, por exemplo, eu tenho o direito de lutar pelo meu conforto, mas eu tenho o direito de me abusar desse conforto? Que adianta eu ter 3 carros na garagem, eu só posso dirigir um? Isso já é abuso do conforto, é abuso da possibilidade material. Esses que assim agem estão radicalmente contrários ao que ensina a lei de Deus. Deus nos possibilitou os bens para que nós saibamos administrá-los, mas será cobrado daquele que mais tiver sido dado. A quem recebeu mais é que será feita a cobrança mais contundente. A doutrina espírita é rica nesse ensinamento. Tudo que nos foi colocado à disposição para a vida material tem a finalidade não só de nos atender às necessidades, mas também a de nos possibilitar amenizar as necessidades alheias. É o que diz o uso que se deve dar à riqueza, o bom uso da riqueza, o verdadeiro valor da riqueza, a verdadeira finalidade da riqueza. É proporcionar ao seu detentor os meios de distribuir com aqueles que estão em estado de necessidade, e às vezes não é nem só dando. Por exemplo, o industrial. Eu gosto de mencionar sempre o Antônio Hermílio de Moraes, que já desencarnou, né? Antônio Hermílio de Moraes era um industrial que ele fez muito bem na vida dele. Ele criou diversas empresas que proporcionavam empregos que pagavam salários elevados, além de patrocinar bem-estar aos empregados dele através de várias entidades que ele fundou para os empregados serem bem atendidos que trabalhavam na sua empresa. Então ele usou a riqueza em benefício do progresso. Usar a riqueza em benefício do progresso é exatamente isso. Criar condições de trabalho para que pessoas vivam com dignidade.
Isso talvez seja melhor do que doar em caridade, porque doando em caridade a gente pode esgotar o recurso e não mais ter a possibilidade de usar esse recurso para trazer bem a uma coletividade maior, que é produzindo chances de trabalho para todos. Então, ao invés de nós criticarmos o grande industrial, o grande comerciante que emprega muita gente, por exemplo, nós temos aí agora os comércios da moda, Extra, né? Presunic, quantos empregos essas empresas dão? Ah, mas é emprego de má qualidade, é melhor do que nenhum emprego. Tem emprego de má qualidade, mas tem emprego de boa qualidade nessas empresas. Aquele que se preparou para trabalhar no comércio, trabalha ganhando bons salários, né? Então, nós não temos que lutar, não temos que torcer para a bancarrota das pessoas que têm empresas. Nós temos que torcer para que eles progridam cada vez mais, para que possam dar oportunidade de trabalho ao maior número de pessoas possível sempre, né? Então, gente, antes de pensar em nós, o ideal seria que nós pensássemos nos outros, né? Isso aí seria abnegação total, como diz a doutrina espírita. Quando nós pensamos no outro em primeiro lugar, nós estamos fazendo a caridade na sua mais alta acepção. Agora, se nós ainda não temos essa capacidade, vamos adotar o critério de ajudar na medida do possível aqueles que surgirem à nossa presença em estado de necessidade. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz e obrigado.